Em primeiro lugar, boa noite a todos. É minha primeira vez aqui em Araçatuba, né? Já morei aqui próximo, Presidente Prudente, mas em eventos é a minha primeira participação aqui em Araçatuba. Então também já aproveito aí para agradecer o pessoal do SESC, do INAP, né? E também a Prefeitura Municipal aqui. O tema dessa palestra é sobre possibilidade de planetas habitáveis, né? Antes de iniciar a palestra, deixa eu só terminar a minha apresentação. Eu sou mestrando em astrofísica, então, claro que o tema da palestra vai ser com a visão da astrofísica, né? Não que fuja do assunto do evento todo, mas é um tema científico, numa linguagem clara, né, para que vocês também tenham conhecimento do que a astrofísica faz hoje, né, qual é o esforço dos estudos em astrofísica hoje, para que a gente descubra novos mundos, né, novas terras, já que nós sabemos que o ser humano não pode ficar aqui na Terra para sempre, né? O Sol tem um período de vida, um dia ele acaba, e a gente tem que sair daqui e procurar uma nova casa. Então, a astrofísica também, claro, pensa nisso. Quando eu me graduei em física, a ideia era continuar na área da educação, né? Mas eu quis estender para a área de pesquisa também, por isso que eu entrei no mestrado de astrofísica. Eu continuo lecionando física e matemática, mas eu estou fazendo mestrado na área da astrofísica até para aprofundamento em parte de pesquisa mesmo. O interessante é que a pesquisa em astrofísica, a gente vai descobrindo, né, tem muitas coisas que eu nem imaginava, é que muitas vezes parece tão complicado e não é, né? A gente usa aí recursos, muitas vezes, que é do senso comum, é do nosso dia a dia, tá? Então, esse tema de possibilidade de planetas habitáveis é um tema amplo, na verdade, né? É um tema que, alguns anos atrás, falar de planetas habitáveis dentro da comunidade científica era meio que esquisito, né? Não era um tema que se ficava muito à vontade para se falar, né? O astrônomo, o astrofísico, tinha certos cuidados para isso. Okay. Então, esse tema agora, hoje em dia, nós podemos abrir mais esses temas, mesmo na comunidade científica, já que a astrofísica, ela busca a vida também fora da Terra, nos estudos de astrofísica. O único detalhe que nós temos que pensar, né, claro que, se hoje nós temos conhecimento para buscar na astrofísica dados sobre planetas habitáveis ou não, é que nós vamos percebendo as dificuldades disso, né? Já que você observar o céu, acho que aqui todo mundo participando de um evento desse, com certeza já observaram o céu com algum tipo de instrumento, né? Seja um telescópio, um binóculo, uma coisa. Vocês vão perceber que a olho nu nós vemos o céu de uma maneira, né? Se observar aqui da cidade, se for observado um local longe das luzes da cidade, o céu é muito mais fascinante. Com o telescópio, esse fascínio vai aumentar ainda mais, né? Aí muita gente diz assim, bom, mas por que nós não, entre aspas, aí, enxergamos todos esses novos planetas que estão sendo descobertos, que a gente vê em várias revistas, aí está na mídia sempre, né? Então, nós vamos tentar mostrar quais são essas dificuldades de se observar exoplanetas, que são planetas que estão fora do sistema solar, né? Por que se tem essa dificuldade, mas já se avança bastante e a gente já consegue muitos dados, inclusive, né? Dados físicos desses planetas, né? Então, é bem interessante que a astrofísica está assim caminhando muito, né? Bom, algumas perguntas para falar desse tema, que são perguntas aí do nosso dia a dia, independente de estar dentro da área da astrofísica ou não, né? São essas 7 perguntas aí. Pode ser que tenha mais algumas, eu acho que essas 7, pelo menos, vocês devem se identificar com alguma delas, ou já se fizeram essa pergunta para vocês mesmos ou para alguém, né? Ou seja, existe vida fora da Terra, né? Claro que muitos vão afirmar que sim, outros vão afirmar que não, outros vão dizer talvez, né? Então, pode ser. A astrofísica, como ciência,
Se ela fosse responder essa pergunta hoje, ela não tem uma resposta definida. Mas, pela estatística, se a gente for pensar em termos de estatística, depois a gente vai ver isso, a gente pode dizer que sim, existe vida fora da Terra. Estatisticamente falando. Comprovadamente falando, é outra história. Né? Eles, entre aspas, existe vida, essa forma de vida, podem vir até nós, vêm até nós, de que forma? O que a astrofísica pode falar sobre isso, se é possível ou não, dentro do nosso conhecimento hoje? Né? E se é possível, quais as dificuldades para se fazer uma viagem? Vamos pensar o contrário, vamos pensar nós sendo eles. Como que nós iríamos daqui para lá, né, hoje? Com o nosso conhecimento, o que pode vir aí, né, pela frente, da maneira como está evoluindo hoje. Todas as tecnologias voltadas para esse tipo de estudo. Como são esses mundos novos? Né? A gente fala de mundos novos, significa aí que são vários planetas que estão sendo descobertos, né? E como que eles são? A astrofísica já tem algumas respostas para isso também. A gente já pode afirmar, né, de maneira científica, de maneira clara e com 100% de certeza alguns aspectos desses novos mundos. A gente vai ver também. Como e onde localizados, acho que é muito interessante isso, porque assim, a gente pega o telescópio, coloca lá, a gente vai olhar uma determinada região, que no mapa lá que trouxe numa revista, falou, aqui tem um exoplaneta. Claro que você vai olhar com o seu telescópio, você não vai ver esse exoplaneta. Muitas vezes você não vai conseguir enxergar nem a estrela que ele está orbitando em torno dela, né, pela distância e tudo mais. Mas a gente tem como localizá-los, sabemos onde se encontram. Que distância estão de nós? Isso é um fato muito importante dentro desse tema para a astrofísica. Né? E se nós temos tecnologia para irmos lá? Claro que essa pergunta hoje, né, não preciso nem dizer que vocês mesmos já sabem a resposta. Né? Pelas dificuldades tecnológicas de viajar no espaço hoje, só um exemplo dessa última questão. Para ir até Marte e voltar hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível? Sim, temos tecnologia para isso já há mais de 10 anos para fazer uma viagem até Marte e voltar. Por que não se fez? Porque o problema não é tecnológico, é fisiológico. Né? O problema está no ser humano, ele ir para lá. Ficar mais de 3 anos no espaço, numa viagem de ida e volta. Todos os efeitos que essa pessoa, esse astronauta, sofreria para fazer essa viagem de ida e volta. Entre todos esses efeitos fisiológicos, existe também o efeito psicológico, né, de uma viagem desse tipo. Né? Então, isso se estuda muito ainda, se é viável realmente fazer longas viagens, da maneira como nós temos hoje tecnologia. Né? Então, nós temos que pensar muito nisso ainda. Tem algumas respostas que nós vamos ver que já são possíveis serem dadas, e algumas ainda nós vamos buscá-las. Dentro da astrofísica, tudo começou aí para poder buscar vida fora da Terra com o Projeto 7, né, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. Né, o Projeto 7 é a busca por vida inteligente fora da Terra. Tá? Se a gente for dizer, mas onde começou essa ideia do Projeto 7? Né, a gente pode dizer que começou com Charles Darwin, né, que é na teoria do evolucionismo. Mas quando Charles Darwin elucidou essa questão da evolução das espécies, como era possível as espécies evoluírem, né, de várias formas, dependente do ambiente em que elas vivem, e isso começou a despertar, bom, se as espécies podem evoluir dependendo do seu ambiente, então um ambiente diferente do nosso planeta pode realmente evoluir espécies também, por que não? Né? A imagem do meio ali nós temos Frank Drake, talvez alguns de vocês não conheçam. Frank Drake fez a famosa equação de Drake. Né? Essa equação nos mostra de uma maneira bem razoável, uma estatística da possibilidade da existência de planetas parecidos com o nosso, né, tenham condições climáticas iguais à Terra, que possam ter desenvolvido vida dentro da nossa galáxia. E o número por baixo que Drake encontrou, nos primeiros cálculos que ele fez, levando em conta, né, algumas variáveis aí, ele encontrou um número em torno de 40 mil planetas, exatamente iguais à Terra. Isso estatisticamente falando, não observados. Tá? E por último ali nós temos Carl Sagan, né, que muitos de vocês também conhecem, idealizador da série Cosmos, né, inclusive passou até
Rede Globo de televisão, tem gente que diz, passou na Globo, está valendo. Né? Então, Cosmos foi uma série, a primeira série de astronomia que se passou em televisão aberta. Né? E Carl Sagan idealizou essa série. Carl Sagan é um dos defensores, sempre foi defensor publicamente, como astrônomo, da vida fora da Terra, de que existe vida fora da Terra. Né? Muita gente dizia, isso hoje se quebrou um pouco, esse dogma aí, mas algum tempo atrás, muita gente fala assim, não, o astrônomo não acredita em ET. Né? Não é o fato de você não acreditar em ET dentro da astronomia ou da astrofísica, é o fato de você debater o tema. É diferente não acreditar e não querer debater o tema. Bom, pode ter vida no planeta? Pode. Isso a astrofísica afirma. Pode sim, claro que pode. Pode não, como deve ter. Então vamos tentar encontrar. Né? Então esse é o passo. Né? Como ciência a gente tem que engatinhar dessa maneira. Tá? Como funcionou esse projeto 7? Captar ondas de rádio que vêm do espaço, assim como nós emitimos para o espaço, ondas de rádio, acredita-se que também, se existam civilizações, essas civilizações também têm maneiras de enviar ondas de rádio para o espaço. Então, são rádios telescópios, são essas antenas, que parecem antenas parabólicas, né, que captam ondas de espaço que vêm de fora da Terra e fazer uma análise desses dados para saber se essa onda ela é natural ou artificial. Isso tem como saber, selecionando o tipo de onda, porque todo corpo no espaço também emite ondas de rádio, naturalmente. Né? É um tipo de frequência que é emitido naturalmente pelos corpos. Bom, esse projeto funcionou muito bem até alguns anos atrás. Hoje ele está meio que parado, meio que esquecido por vários problemas, entre eles financeiros, outro, o acúmulo de dados. Acho que até alguns de vocês chegaram, talvez aqui, não sei se tem, mas alguém chegou a usar o computador de vocês emprestado para o projeto 7. Alguém aqui fez isso ou não? Tem alguém aqui que chegou a usar? Tem, né? Você entrava lá, temos alguns aí. Você acessava o site oficial deles e o que eles faziam? O acúmulo de dados é tão grande, vindo de fora, que não havia computadores suficientes para processar esses dados. Então, eles pediam para os usuários de internet se cadastrarem no site oficial. Quando você está lá usando o seu computador, você parou de usar o seu processador, ele está meio ocioso, os dados do projeto 7 entravam lá e o seu processador ficava compilando isso, fazia um relatório e enviava para o computador central, para que o computador central do projeto 7 não precisasse fazer todos os dados, ele só recebia já os relatórios finais e isso era pagado do seu computador depois. Você tinha acesso lá para ver alguma coisa. Bom, muita gente brincava e dizia assim, poxa, o alô do ET pode estar no computador de casa, eu não sei, realmente. Né? Isso pode ser possível. Talvez até passou pelo computador de vocês que chegaram a usar, sem a gente saber ainda, já que todos esses dados ainda não foram analisados. Tem muitos anos ainda pela frente para analisar os dados que já foram recolhidos. Tá? Então, esse foi o primeiro passo da astrofísica para se buscar vida fora da Terra, buscar sinais de vida fora da Terra. Tá? Então, começou a se pensar muito nisso alguns anos atrás. A astrofísica desenvolveu muito nesses últimos anos, né, principalmente nos 10 últimos anos para cá, com os recursos aí incrivelmente fantásticos, né, em 10 anos que não tinha evoluído em todo esse tempo. Uma das maneiras de se detectar exoplanetas pela astrofísica é a fotometria do trânsito. O que é a fotometria do trânsito? É você estar observando uma estrela, né, e, de repente, o planeta passa à frente dessa estrela para nós aqui da Terra olhando essa estrela. Então, ele está transitando à frente dessa estrela. E se você gravar essa imagem, né, observando essa imagem, você gravar, ela vai formar o que vocês veem ali no meio, uma curva de luz, enquanto o planeta passa à frente da estrela. Tá? E os sensores de hoje que se usam na astrofísica já são suficientes para medir a queda de brilho que a estrela vai sofrer quando o planeta está transitando à frente dela. Tá? Então, essa é uma maneira, e com esses dados, essa queda de brilho que ela sofre, você consegue calcular a massa e distância que o planeta está da estrela. Então, são assim, dados precisos, não é aleatório. Não é você falar, tem um planeta lá nessa estrela, mas como ele é, que distância ele está, qual a massa dele, não, já dá para calcular também isso. Tá? Só tem um detalhe, né? Claro, esse planeta precisa estar o plano da órbita dele no mesmo plano nosso da Terra. Senão a gente não vai enxergar isso. Né?
Se ele estiver girando de uma maneira totalmente oblíqua ao nosso plano, a gente não consegue observar o trânsito de um planeta. Você está observando uma estrela. Mas essa não tem exoplanetas, não. Às vezes tem. É que o plano da órbita dele não está no mesmo plano nosso. Então, você não consegue, por esse método, detectar esse exoplaneta. Tá? Então, existem algumas dificuldades quanto a isso. Um outro detalhe aqui, que quanto maior for esse planeta e mais próximo ele estiver da estrela, melhor é os dados. Com mais dados nós temos e mais precisos serão esses dados. Tá? Se for um planeta pequeno, muito distante da estrela, se a curva de Lewis é muito pequena, os dados não vão ser tão precisos. Por isso que se vocês forem pegar a história dos exoplanetas em revistas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, vocês verão que os primeiros exoplanetas descobertos eram enormes, bem maiores que Júpiter, né? Que é bem maior que a Terra, eram planetas aí grandes, né? Exatamente por causa dessa técnica, né? Que ele tem que estar próximo da estrela e ter um volume considerável para obscurecer a luz da estrela e fazer essa curva de luz para a gente poder medir ela. Essa é uma das técnicas. Hoje essa técnica ela é muito usada, mas lembrando, só funciona se o planeta tiver no mesmo plano da nossa órbita, senão não tem como usar essa técnica para isso. Já temos também algo que vocês já devem ter visto pela internet ou em jornais, a fotografia direta desses planetas. O que é a fotografia direta? Você olhar lá para uma estrela, fotografar a estrela e conseguir fotografar o exoplaneta. Tá? A gente fala, isso é possível? É possível. Tem algumas técnicas para isso. O problema disso tudo é a luminosidade da estrela que ofusca o brilho do planeta. Né? Quando a gente observa. Por que a gente não vê estrela de dia? Porque o Sol ofusca o brilho dessas estrelas. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, que está ampliada esse ponto aqui, ó, esse pontinho que está aqui, ele está aqui. Né? Aqui no centro está uma estrela, né, que ela foi obscurecida nessa técnica de fotografia direta, através de telescópio de luz óptica normal. Né? Se obscurece a imagem da estrela, tira o brilho dela daqui e consegue ver o que está em volta dela. Com isso, a gente consegue localizar esse pontinho que está aqui, ó, isso é uma das primeiras fotos de um exoplaneta, planeta fora do nosso sistema solar. Né? Então a gente fala, poxa, mas a gente vê aí imagens de exoplanetas em revistas aí tão bonitos, né? Claro que são desenhos, né? Não são imagens, ainda não temos como saber se esse exoplaneta aqui, sabe-se a massa dele, a densidade dele, se ele é rochoso, se ele é gasoso, mas não temos como ter uma ideia de como que é a superfície dele ainda, né? Apesar de poder coletar esses dados todos que a gente tem nele. Então, essa maneira da fotografia direta, ela é usada com os telescópios espaciais. Por que isso? A atmosfera da Terra prejudica muito a observação do céu. Vocês já sabem disso, né? Quem já tentou observar o céu à noite. Às vezes você olha olho nu, o céu está maravilhoso. Você colocou o seu equipamento lá, o seu telescópio, você vai observar, a imagem fica dançando, fica flutuando na sua frente. Porque tem massa de ar quente, massa de ar frio, intercalando, a luz fica desviando, a imagem fica toda borrada. Você jamais conseguiria fazer uma fotografia dessa, estando aqui na Terra. Alguns telescópios, os maiores que nós temos, né, inclusive do projeto Gemini, depois nós vamos ver aqui, eles já conseguem fotografar da Terra exoplanetas também. Estão numa altitude muito boa, em noites que a atmosfera colabora, se consegue fazer fotos de exoplanetas. Aqui a mesma imagem anterior da estrela Fomalhaut, o planeta ali chamado de Fomalhaut B. Tem dois intervalos dele ali embaixo que vocês podem ver, no ano 2004 e 2006. Ou seja, ali já é possível você calcular qual é a trajetória dele, qual é a órbita dele, quanto tempo ele demora para girar em torno da estrela. Até porque, quando a gente olha uma imagem de curva de luz da estrela, a princípio, quando você está observando uma estrela, deu uma curva de luz. Opa, passou alguma coisa na frente da estrela. Você tem que continuar observando essa estrela por tempo indeterminado até que a mesma curva se repita, para você saber que é o mesmo objeto que passou. Porque se acidentalmente isso já aconteceu, de estar fazendo imagens de uma estrela para fazer a fotometria de exoplanetas, e de repente dá uma curva de luz enorme, depois não se repete mais. Isso quer dizer, alguma coisa passou entre a sua lente lá do seu telescópio até a estrela, seja aqui na nossa atmosfera,
um avião, um passarinho, seja o que foi que passou ali, ou seja, fora da Terra, um asteroide, alguma coisa passou que coincidentemente passou à frente da tua imagem e deu essa queda de luz. Para ser considerado exoplanetas, essa curva de luz, ela tem que se repetir periodicamente, você tem que prever quando ela vai acontecer novamente, esperar ela acontecer novamente para ter certeza que o planeta está girando ali, senão você não pode afirmar isso. Né? E curioso é que até agora, a maioria dos exoplanetas descobertos, eles têm um período de translação muito rápido comparado aos planetas que a gente tem aqui no Sistema Solar. A maioria deles tem aí períodos entre 10, 25 dias apenas, que giram em torno de sua estrela-mãe. Né? Ou seja, o ano deles lá passa rapidinho, 25 dias completou um ano. As mulheres que gostam de esconder a idade, né, não podem ir para lá, porque em 25 dias já tem um ano. Como é que você vai esconder a idade lá? Né? Então tem que ir para planetas que demoram mais. Então esses exoplanetas, ainda a maioria deles descobertos, tem essa particularidade, eles têm um movimento muito rápido em torno de suas estrelas. E alguns não estão tão próximos que justifiquem esse movimento. Também é uma particularidade ainda que se pesquisa hoje o porquê disso. Né? Aqui nós temos a localização da estrela Fomalhaut, que ela é observável a olho nu, né? Está na constelação de Peixe Austral, fica próximo a Aquário, Capricórnio, que são constelações zodiacais, fica fácil de localizar. E Fomalhaut é uma das 10 estrelas mais brilhantes do nosso céu. Tá? Então ela é de fácil acesso. Claro que não adianta chegar lá em casa hoje e colocar o telescópio, eu vou observar lá o Fomalhaut B, colocar o telescópio que a gente não vai ver. Não tem como. Nem com o telescópio, se ele não tiver essa técnica de obscurecimento da imagem da estrela, você não vai conseguir ver. O planeta está muito próximo da estrela, o brilho da estrela vai ofuscar a imagem do planeta. Né? Então, essa é a posição da estrela Fomalhaut, que não se pensava ter planetas em torno dela, até pelo brilho dela, uma estrela que tem um brilho muito, muito maior que o Sol. Né? Então, com certeza, as condições climáticas em volta dessa estrela, né, condições de temperatura, pressão, luminosidade, uma série de coisas, é bem diferente do que a gente tem aqui no Sistema Solar, que é um outro tópico que a gente vai ver também nessa dificuldade. Essa imagem aqui é do telescópio Gemini, que está em Terra. Né? Nós temos 2 telescópios de 8 metros de diâmetro, o seu espelho dele tem 8 metros de diâmetro, né? O seu espelho do Gemini. Nós temos um dele que está no Havaí e o outro está aqui no Chile, né? Está aqui no Hemisfério Sul. E essa imagem, o centro que vocês veem ali que está ofuscado, está tirada a imagem, obscureceu essa imagem da estrela. Né? E a gente consegue observar ali no tal ponto B e C, são 2 exoplanetas, os 2 planetas que giram em torno dessa estrela. A vantagem da fotografia direta para a técnica da fotometria, né, é que aqui o planeta não precisa estar no mesmo plano que nós estamos, ele pode estar em qualquer posição. A órbita dele pode estar inclinada em qualquer posição em relação à estrela, que com essa técnica da fotografia direta você consegue detectar esses planetas. Né? Porém, ela é uma técnica um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, essa imagem demora muito para ser feita. Então, você tem que ter um acompanhamento de telescópio muito bom devido à rotação da Terra. Né? Uma imagem dessa, geralmente, você demora 2 a 3 horas ou, às vezes, uma noite toda para você conseguir fazer. Então, é muito complicado. Depois você está fazendo, nubla o tempo, você perde a imagem, tem que fazer no outro dia. Tá? E aqui volta a ser o mesmo caso. Você observou isso hoje, localizou 2 pontos, você tem que observar isso várias vezes para poder calcular a órbita desses pontos, saber se realmente são exoplanetas ou não, e calcular período de translação deles em torno de suas estrelas. Tá? Essa estrela que nós estamos vendo aí é a HR 8799 da constelação de Pégasus. Né? Está ali a localização da estrela, está dentro do famoso quadrado de Pégasus. Né? Quem está acostumado a observar o céu, né, conhece bem aí o quadrado de Pégasus. Então é uma estrela que está ali visível dentro do quadrado de Pégasus. Também visível a olho nu, só que ela é bem fraquinha, né, mas a gente consegue observar essa estrela aí a olho nu. Então, em torno dela ali existem pelo menos 2 planetas que já foram detectados. Bom, quais são os dados atuais com essas técnicas aí, essas 2 principais técnicas, de fotografia direta e pela fotometria? Hoje já são mais de 400 exoplanetas catalogados, tá? Independentemente de condições que eles tenham para desenvolver vida ou não.
Tá? Ainda nós não estamos falando disso. Estamos falando de quantidade de exoplanetas. Não importa se eles são gasosos, se eles têm temperatura de 1000 graus na sua superfície, ou de menos 200, se ele é só rochoso, se ele é gasoso. Né? Então, esqueçamos isso. Exoplanetas hoje já são mais de 400 deles. Catalogados, que se conhece órbita, massa e tudo mais. Tá? Temos um exemplo aqui, né, que ficou muito famosa, essa estrela Gliese aí, até a revista Veja publicou um monte de periódicos aí, né, que se descobriu uma nova Terra. Né, se falava muito isso. Olha, foi descoberta uma nova Terra, alguns anos atrás aí. Nós vamos entender por que a imprensa divulgou essa descoberta do Gliese como uma nova Terra. Né. Nós temos aqui, ó, o nosso Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, que está a Terra um pouquinho maior, ampliada. Aqui nós temos a estrela Gliese, diferença aqui está em escala de tamanho, vocês terem uma ideia da diferença do tamanho dessa estrela, né, com o Sol, e a posição do planeta, B, C e D. Tá? A nova Terra, chamada nova Terra, depois nós vamos ver um outro imagem maior, é esse planetinho aqui, o planeta C, que está ampliado aqui, isso aqui, claro, é um desenho dele, né, como provavelmente ele seja, sabe-se que ele é rochoso. Só que aqui nós temos dois dados muito importantes para a astrofísica aqui para a gente analisar antes de falarmos sobre esse planeta, se ele é a nova Terra ou não. E por que ele poderia ser chamado, então, de nova Terra? Por que foi divulgado em capas aí de periódico? Encontramos a nova Terra. Está com problema aqui? Vamos mudar para lá. Resolvendo o nosso problema. Dois dados importantes. Primeiro, esse daqui, ó. Outra Terra, a 20,4 anos-luz de distância. Vamos entender o que significa isso. Outro dado é esse aqui embaixo, ó, classificação. Veja que aqui é Terra, classificação, habitável. Né? Classificação do Gliese C, potencialmente habitável. Por que a astrofísica classifica dessa maneira? Nós vamos ver também por que Gliese C tem essa classificação de potencialmente habitável. E por que dentre os 400, esse é o que mais se fala dele. Tá? Então vamos tentar entender essas particularidades aí. Em termos de diâmetro, ó, embaixo tem ali a Terra, tem 12.700 quilômetros, né? E Gliese tem 19.200 quilômetros, é um pouco maior que a Terra, mas nem tanto. Só que a massa dele é 4 vezes a massa da Terra. Né? Ele tem uma massa 4 vezes maior. Então, claro que a força da gravidade, lá, a aceleração da gravidade é 4 vezes maior que aqui. Né? Então, nós vamos ver o que significa esses dados aí. Bom, distância dos exoplanetas. O que isso importa para o estudo da astrofísica? Vocês lembram do filminho do ET, né? Acho que todo mundo aqui já assistiu o filme do ET, independente de idade. Aqui todo mundo conhece, né? Aquela atriz que está beijando o ET ali é a Drew Barrymore, né? Que hoje já está com quase 30 anos, não sei. A Gliese C, esse planeta Gliese C, está a 20 anos-luz de distância aqui da Terra. Isso quer dizer que se a gente viajasse a velocidade da luz, a gente demoraria 20 anos para ir dessa estrela até nós. Então, só para a gente brincar um pouquinho, se o ET do filme ET morasse nesse planeta, ele foi embora para esse planeta há 20 anos atrás, e deu saudade de beijar a Drew Barrymore, e ele quer vir para cá, se ele viajar a velocidade da luz, ele vai demorar mais 20 anos para chegar aqui. Né? Demorou 20 para ir chegar. Quando ele chegar aqui, a Drew já vai estar com 50 anos. Não sei se ele vai querer beijar ela com 50 anos. Capaz ele preferir a Maísa lá do SBT, né? Acho que vai ser melhor para ele. Por que acontece isso? Qual que é essa dificuldade? O que é o ano-luz? Palavra que a gente usa aí direto, todos vocês já ouviram falar. O ano-luz é o espaço percorrido por um raio de luz, né, no vácuo, durante um ano. É uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente, que dá 299 mil alguma coisa. Então a gente arredonda para 300 mil. E o que acontece aí? Um raio de luz pode percorrer 9,46 trilhões de quilômetros em um ano. Isso quer dizer que a Gliese C, esse planeta, que está a 20,4 anos-luz de distância, em quilômetros é só multiplicar 20,4 vezes 9,46 trilhões, que vai dar valor em quilômetros que a gente nem consegue imaginar. É por isso que se usa o ano-luz. É uma conversão de medidas. Só que isso quer dizer o quê? Quando Einstein postulou sua teoria da relatividade, diz que a velocidade da luz é a velocidade limite do nosso universo. Há algumas controvérsias sobre isso, se discute muito sobre isso dentro da física quântica, né, dentro da própria relatividade, mas, a princípio, ele é um postulado que nos diz isso, que nós não podemos ultrapassar a velocidade da luz. Então, se eu for até Gliese C, se eu conseguir viajar a velocidade da luz, que a gente sabe que é
né? Pelo menos teoricamente hoje ainda é impossível, corpo material conseguir viajar à velocidade da luz, nós demoraríamos 20 anos para ir até lá, mais 20 para voltar, são 40 anos. Né? Isso nos dá uma ideia de mundo para nós, o ano-luz, que eu sempre gosto de frisar, sempre abro um parênteses em toda palestra que eu cito quando é ano-luz, uma coisa curiosa, que a gente brinca com isso, muitos de vocês já sabem disso, mas para aqueles que talvez ainda não saibam. A gente tem ali embaixo a linha do tempo, né? Aquela velha linha do tempo cronológica, a gente tem passado, presente e futuro, né? Aqueles 3 xizinhos ali representam passado, presente e futuro, da esquerda para a direita, sempre a seta do tempo, ela aponta da esquerda para a direita, né? Quando a gente olha para ela. E por um fato curioso, né? Não há nada na física que diz que isso tem que ser assim. Né? Isso é uma convenção feita. Na verdade, as leis da física dizem que essa seta pode estar para lá como pode estar para cá. Né? Não importa. Matematicamente falando, tanto faz o tempo ir para frente ou ele para trás. Tá? Não há uma lei física que proíbe o tempo dele regredir. É que a gente nunca viu isso. Pelo menos no nosso dia a dia. Né? A gente vê, por exemplo, um copo aqui em cima da mesa. Se ele cair, ele vai quebrar, vai espatifar, o que acontece dentro de casa. Ninguém nunca viu um copo espatifado no chão, subir os pedaços sobre a mesa e ele se remontar sozinho. Ou seja, tem que passar ao contrário. A gente nunca viu isso. Porém, para a física não há lei que impeça que esse copo quebrado no chão faça esse movimento. Pelo menos matematicamente falando e fisicamente falando, não impede, só que nunca observamos. Então, por isso que se convencionou fazer a linha do tempo dessa maneira, que é o que nós observamos no nosso dia a dia. Bom, passado, presente e futuro. Se a gente fizesse uma pergunta bem facinho, né? Onde nós estamos aí agora desses 3x? No passado, no presente ou no futuro? Agora que vocês estão me vendo e eu vendo vocês. Vamos fazer por votação de mão, né? Quem acha que é o presente? Levanta a mão. Nós estamos no presente agora. Vocês estão me vendo, estou vendo vocês, está sendo transmitido pela internet. Presente. Quem acha que é o passado? Quem acha que é o futuro? Ninguém no futuro. Legal. Curioso, tem alguns que não levantou a mão, né? Tem uns que olhou assim, olhou, e alguns olhou, contou. Opa, deu mais, eu levanto nesse. Muito bem, olha só. Presente só de aniversário. Essa que é a verdade, né? A gente costuma dizer isso. Presente só de aniversário. Isso aqui é uma convenção, como eu disse. Essa linha do tempo é uma convenção na física. Passado, presente e futuro também é uma convenção do nosso dia a dia. Por que isso? Qual que é a definição de ano-luz que está ali? Ó? Espaço percorrido pela luz durante o ano. Isso quer dizer que é espaço dividido por tempo. Não importa qual espaço que você tenha que percorrer, você vai gastar um tempo. Se a luz fosse instantânea, para 1 metro ou 2 metros, vocês estão aqui na primeira fila, estão a 2 metros de distância, se a luz fosse instantânea aqui, para 2 metros, ela era instantânea a imagem lá do Gliese C para vir até nós. Os 20 anos de luz não iria existir no luz. Né? Seria instantânea a imagem. Se ela é instantânea para 2 metros, ela é instantânea para qualquer medida. Então, para 2 metros, ela é instantânea? Não. Vocês estão me vendo no presente? Não. Pionésimos, frações de microsegundos, sei lá quantas, mas não é instantâneo. Tá? Então, isso vocês falam assim, mas o que tem? 2 metros, microsegundos, o que isso importa para mim que eu estou vendo passar? Então, estou vendo presente. Né? Se eu der uma pane e você cair, eu vou ver no momento que você caiu. Não, você vai ver bilionésios segundos atrás, você não vai ver no momento que caiu. Né? Então, quando a gente brinca assim também, fala, as mulheres que são mais vaidosas, né, quando estão lá na frente do espelho, bem, chama lá o marido, namorado, bem, como eu estou bonita hoje, não. Você estava bonita, né? Sua imagem saiu de você, é verdade, estava bonita. Isso acaba dando divórcio depois, mas tudo bem. Você sai, isso vai dar briga depois. A imagem sai de você, vai até o espelho, reflete, volta até a retina do teu olho para formar a imagem de você. Você gastou tempo. Você não se viu instantaneamente. Mas não importa, você frações de segundo. Tá bom, então vamos pegar a imagem da Lua. A Lua está a 384 mil quilômetros da gente. Se eu viajar a velocidade da luz, eu vou levar 1,2 segundos para chegar até lá. Então, eu posso transformar essa medida de 384 mil quilômetros para 1,2 segundos luz, é a mesma coisa. 1,2 segundos luz é uma medida de espaço. Porém, isso quer dizer o quê? Que a imagem da Lua demora 1,2 segundos para chegar até nós. É o tempo que a luz demorou para percorrer dela até nós. Vocês ainda vão dizer assim, professor, 1 segundo, me poupe, né? Caraca, isso aí. O Sol
está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se eu for dividir por 300 mil, vai dar 500 segundos, 8 minutos e meio. Todo mundo aqui já observou um pôr do sol? Acho que a maioria já, né? Principalmente quem pode ir em montanha, você observa o pôr do sol. A hora que você vê que o sol começa a entrar na linha do horizonte, ele já entrou a 8 minutos e meio atrás. Fisicamente, ele já está abaixo do horizonte, só vendo um fenômeno óptico. Quando eu nascer do sol, mesma coisa. Ele nasce depois de 8 minutos e meio que você vê. É o tempo que a luz demora para chegar aqui. Bom, 8 minutos, aí você já concorda que é um tempo perceptível para o ser humano. Né? Microsegundos, 1 segundo da luz, agora 8 minutos e meio para o sol. Já dá para a gente falar que a gente só vê o passado à nossa volta. Então, essa linha do tempo, na verdade, tudo que a gente vê à nossa volta é sempre, não importa onde você esteja, seja a nível atômico ou a nível galáctico, é o passado que você vê à sua volta, sempre. Presente, nunca. Futuro, ou você viaja para o futuro, você vai conseguir ver o futuro no presente, não porque você só vê o passado. Né? Então, não tem jeito. Bom, isso quer dizer o quê? Quando a gente olha a estrela Gliese, então, que está a 20 anos de distância de nós, significa que essa estrela, se ela parasse de brilhar lá hoje no real dela, a imagem dela, a morte dela, demoraria 20 anos para chegar até nós. Muita gente diz assim, então quando a gente vê lá aquelas explosões de estrela que acontecem, você botar o telescópio, você vê a explosão antes da gente? Então, não. Né? Porque a imagem que chega para você na lente do telescópio é a mesma que chega no olho da gente. A distância é a mesma. O telescópio não vai aproximar, vai ampliar a imagem, apenas isso. Então, se a estrela está a 20 anos-luz de distância, você vai observar com o telescópio lá, você vai ver ela a 20 anos-luz de distância. Você vai ver uma imagem ampliada. Tá? Bom, isso dentro da astrofísica nos traz um grande desafio. Né? Qual que é esse desafio? Como vencer essa barreira dessas distâncias, então? A gente imagina o seguinte, qualquer sinal, seja sinal de rádio, qualquer onda eletromagnética, seja luz, né, raios gamas, raio-x, infravermelho, tudo pode viajar a 300 mil km por segundo, nada mais que isso. Então, imagine se você vai para a estrela mais próxima de nós aqui, que é a Próxima Centauri, que está a 4 anos-luz de distância. Né? Daqui a alguns anos à frente, nós vamos ouvir falar muito do astroturismo. Né? Passar férias nos anéis de Saturno, não sei aonde, isso aí vai ter daqui a uns anos, demora muito, não vai ter. Aí vamos ver que vai ter um astroturista, um hotel lá em órbita da estrela Alfa Centauri. Tua namorada foi para lá, ou o marido, né, como queira, amante, qualquer coisa. Aí está lá. Aí você liga para ela daqui da Terra, você liga para lá, piscou, pum, pôs a chamada. Demora 4 anos para o seu sinal de chamada chegar lá. Né? Aí ela atende, alô? 4 anos para chegar aqui, são 8. Você, oi? Mas 4 anos foi. E é assim, sinal de rádio vai ser assim. Telefônica vai adorar. Né? Só que tem o seguinte, há maneiras de se transpor isso? Não. Não há. Se você tiver lá na Próxima Centauri, quiser conversar com alguém, tem uma nave lá na Próxima Centauri, foi uma expedição para lá, quer conversar com alguém aqui da Terra, o seu sinal vai demorar 4 anos para chegar até aqui. Não tem como transpor essa barreira, pelo menos por enquanto. Isso aqui a astrofísica nos mostra hoje, não tem jeito. Tanto é que todas essas naves que vocês veem aí, não tripuladas, que foram para Saturno, para Júpiter, né, para Marte, quando você vai enviar um comando para ela, que ela tem que frear para entrar em órbita ou para começar a descida dela, tem que ser calculado quanto tempo antes você tem que enviar o comando para ele chegar lá na hora certa, por causa da distância que ele está. Você fala, ela vai chegar daqui meia hora, se não daqui meia hora, ela já passou o planeta, meia hora depois chega o comando para ela poder frear e não vai dar. Então, isso tudo tem que levar em conta, isso tudo é físico, né? Não tem como fugir disso e não tem como transpor isso. Tá? Então, o ano-luz, né, nos dá essa ideia, por isso que eu gosto de abrir esse parênteses, nessa ideia quando a gente fala de ano-luz, que ele nos dá essa ideia para o nosso dia a dia também, muito interessante. Né? Fazer prova de português na escola seria ótimo, né? Só usar o tempo do passado. Ficava tudo tranquilo, não precisava usar nada do presente, futuro. Tá? Imagine o que James Kirk conversaria com Einstein sobre isso, né? Sobre o ano-luz, a ideia dos dois. Aqui, a Enterprise pode dar uma puladinha do ano-luz aí, Einstein disse que não. Né? Um outro ponto importante sobre os exoplanetas, quando a gente vai falar a questão da vida. Né? Agora já entrando nas questões climáticas do mundo, nós temos aí mais de 400 exoplanetas descobertos, né?
Nós vamos falar um pouquinho quais são as condições que podem levar, quais que nos chamam a atenção e por que o Gliese C ficou tão falado, então, né? Bom, há uma região em torno de cada estrela chamada de zona de habitabilidade, tá? O que quer dizer isso? É uma região em torno de uma estrela, que dependendo da massa, do brilho dela e tudo mais, essa região pode variar de tamanho e de distância em relação à estrela. Então, é uma região que, nesse ponto, se tiver um planeta ali, ele tem condições, por exemplo, de ter água em estado líquido, de manter uma atmosfera, de ter uma órbita estável e tudo mais. Então, é uma região de habitabilidade, uma região onde podem haver planetas com vida, que, pelo menos fisicamente, nos permitiria isso. Porque se o planeta estiver muito próximo da estrela, ele vai sofrer não só com o calor dessa estrela, mas com o efeito de marés muito intenso, que dificultaria qualquer formação de vida. Tá? Se estiver muito distante da estrela, ele vai ter problema que não vai ter calor suficiente, talvez para desenvolver compostos orgânicos. Tá? Então, ele tem que ter uma localização específica. E essa localização depende de cada estrela. Há o nome de alguns elementos químicos importantes, né, chamado até ali de CHOMPs, né? Tem uns amigos meus que falam, o que é CHOMPs? Não, CHOMPs, né? Não é CHOMPs, é CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Se um planeta tiver esses 6 elementos químicos aí, tá, ele tem um grande potencial de desenvolver vida. Tá? Isso é um fato. Isso, com certeza, a vida vai depender de alguns desses elementos, a combinação entre esses elementos para desenvolver moléculas orgânicas. Muita gente diz assim, bom, mas isso aí é porque a nossa biologia aqui da Terra diz. E a biologia do ET lá não pode falar diferente? Que em vez de ser carbono, hidrogênio, oxigênio, pode ser ferro, níquel, ouro, diamante, sei lá. O que pode ter? Pode. Mas até agora não se encontrou ninguém que chegou aqui e disse, olha, nossa vida não é a base disso. Para ter molécula orgânica, tem que ter CHOMPs, de alguma forma. E para ter CHOMPs, tem que estar na zona de habitabilidade, senão não tem. Fica complicado. Tá? Então, veja quantas variáveis já estão aparecendo para a gente poder falar da questão da vida nesses exoplanetas. Tá? Bom, aqui em volta do nosso Sol, essa linha do meio ali, né, o Sol está ali, tem outras estrelas representadas ali, nós vamos pegar só o Sol para a gente olhar. A zona de habitabilidade aqui é essa faixa azul que nós estamos vendo aqui no Sistema Solar, certo? Veja que a Terra, né, nosso planeta Terra aqui, está bem no meio dessa faixa. Vênus já está fora, muito quente, está muito próximo. Marte também está fora. Tá? Não está dentro da zona de habitabilidade. Hoje, o Sol, daqui a alguns milhões de anos, alguns bilhões de anos, desculpe, ele vai expandir um pouquinho, que é a evolução natural de uma estrela. Essa zona de habitabilidade, ela pode mudar um pouquinho aqui também. Marte pode entrar nessa zona de habitabilidade. Né? Mas isso é uma outra história. Pelo menos por enquanto, a Terra é o único planeta do Sistema Solar que se encontra dentro da zona de habitabilidade do Sol. Tá? Por isso que ela tem CHOMPs, senão não teria. Bom, quanto menor a estrela, claro que essa zona de habitabilidade vem para mais próximo da estrela. Quanto maior for a estrela, né, maior massa, maior luminosidade, essa zona de habitabilidade tem que ser mais distante dela. Lembra que eu disse alguns slides atrás, né? A maioria dos exoplanetas estão onde? Bem próximo de suas estrelas e giram rapidamente exatamente para estarem mais próximos dela. Então, a maioria deles, 99% dos exoplanetas descobertos até hoje, estão fora da zona de habitabilidade das estrelas que eles foram descobertos. Não significa também dizer que em torno dessas estrelas que já se descobriu alguns exoplanetas, não tenha outros. Tá? O problema, como eu falei, a tecnologia está evoluindo. Pode ser que lá, se o planeta for muito pequeno, ainda não tem condições de observar. Se não for para a fotometria de trânsito que ele tiver alinhado com a estrela, não aparecer na fotografia direta, porque ele é muito pequeno, talvez composto por matéria muito escura que reflita pouco a luz da estrela também. É outro fator que pode incidir na hora de você fazer a foto dele. Ele tem que refletir bastante luz para você detectá-lo. Né? Então, a zona de habitabilidade aqui na Terra, aqui no Sistema Solar, está exatamente ali onde está a nossa Terra. Veja aqui agora para a estrela Gliese. Né?
Ó, está aqui em cima está o Sol, novamente, né, posto aqui, sistema solar, até aqui Marte aparece um pouquinho dentro já da zona de habitabilidade, levando em conta a evolução da zona de habitabilidade que o sistema solar vai ter futuramente, mas aqui para a estrela Gliosa, o planeta C, ele está dentro da faixa, o D está também aqui quase dentro, os dois estão mais ou menos aqui. O problema é que o planeta D, ele é muito maior, tem umas condições que aparentemente, né, em termos de massa e tudo mais, não é tão favorável. O planeta C ele é mais favorável a desenvolver os CHOMPs, né? E ele é um planeta rochoso, já se sabe que ele é rochoso. Tá? Então, esse planetinha aqui, o C, que é esse que foi a vedete da mídia aí, dizendo que é a nova Terra descoberta. Então, por que se falou isso? Exatamente porque ele é o primeiro planeta que aparece com condições de desenvolver moléculas orgânicas. Se ele conter esses elementos químicos que nós falamos dos CHOMPs, né? Ele está na zona de habitabilidade, então ele pode ter água em estado líquido, ele pode ter corrente elétrica em sua atmosfera, ou seja, raios caindo, porque também a corrente elétrica é importante para o desenvolvimento das primeiras moléculas orgânicas. Tá? Então, são todos esses fatores a favor de Gliese C que levou ele à vedete, né, dos exoplanetas, se falar que é a nova Terra. Tá? Mas, na verdade, ainda não se tem imagem de como é a superfície dele, se realmente ele tem água em estado líquido, se ele tem uma atmosfera, muito importante ter uma atmosfera, se ele tem algum satélite natural em torno dele. Por que é importante ter um satélite natural? Vocês já viram a imagem da Lua, todo mundo já viu a Lua. O lado da Lua que está voltado para a Terra, vocês, acho que a maioria sabe também que a Lua tem sempre o mesmo lado voltado para a Terra. Ela tem um lado oculto para quem está na Terra, né? Porque ela gira em torno da Terra sempre com a mesma face voltada para nós. Então, ela tem um lado oculto. Então, ela funciona, na verdade, para nós, como um escudo protetor. Ela está protegendo a Terra, como se tivesse um escudo ali na frente da Terra, protegendo de impactos de asteroides, de cometas e tudo mais. Tanto é que se a gente pegar as imagens da Lua do lado oculto para nós, que foram feitas, né, com sondas, com as missões Apollo e tudo mais, vocês vão ver que o lado oculto da Lua para nós aqui na Terra ele é muito mais craterizado do que o lado que está voltado para a Terra. Que ele recebe muito mais impactos lá, que são impactos que poderiam ter vindo até nós. A Lua nos defende. E um outro corpo importantíssimo no sistema solar, que fez com que a vida aqui na Terra pudesse desenvolver com uma certa calmaria, é o planeta Júpiter, que aparece ali na imagem. Júpiter, ele tem uma gravidade tão potente que ele consegue capturar cometas, asteroides e tudo mais em volta dele. E acaba funcionando como um certo escudo também. Vocês devem se lembrar isso, se eu não me engano, foi no ano de 1996 ou 94, né? O cometa Shoemaker-Levy 9 se espedaçou devido ao campo gravitacional de Júpiter e colidiu com Júpiter. Acho que a maioria de vocês lembram disso, né? Tinha as imagens da explosão. Se fosse aqui na Terra, todas aquelas explosões que houve lá, com certeza, uma grande parte das formas de vida aqui na Terra teriam sido aniquiladas. Assim como provavelmente foi há 65 milhões de anos atrás, quando a gente fala da extinção dos dinossauros, é meio errado falar isso, porque não foi extinção dos dinossauros, foi extinção de 70% da fauna e flora do planeta Terra 65 milhões de anos atrás. Dinossauros também. Né? Às vezes eu falo, mas só morreu dinossauro? Não, foi uma reação em cadeia que acabou fazendo com que houvesse uma extinção de 70% da vida na Terra. Foi um evento cósmico, ou seja, caiu um cometa, um asteroide na Terra? Provavelmente sim. Foi o único fator que desencadeou a morte de tudo isso? Não. Tiveram outros fatores. Hoje há um estudo sendo feito que, se esse corpo provavelmente deve ter caído, já há alguns indícios disso, mas que também, 65 milhões de anos atrás, mais ou menos aí na mesma época, coincide que estavam em atividade nessa época, pelo menos 5 grandes vulcões da época, né, fazendo com que estava expelindo, né, muita fuligem em nossa atmosfera. Vocês viram o problema lá do vulcão no Chile, né? Um vulcão apenas, o estrago que fez aí durante um tempo. Imagine 5 grandes vulcões jogando coisa para a nossa atmosfera, obscurece a luz do sol por um certo tempo, plantas que realizam fotossíntese começam a não realizar mais, começam a morrer, animais que dependem daquela planta já não tem mais aquela planta para comer, enfim, vai uma reação em cadeia. Então, o que aconteceu 65 milhões de anos atrás, uma série de fatores podem ser também cósmico e fatores geológicos da Terra, juntos com essa reação em cadeia toda. Tá?
Bom, ali nós temos a posição ali em vermelho, naquele quadro ali, na constelação de Libra, né, da balança, a posição da estrela Gliese. Não tentem ver o olho nu que não dá. Ela tem magnitude 10 positivo, o olho humano enxerga só até 6 positivo. Então, ela está fora do limite da nossa visão. Tá? Aí eles vão falar assim, pô, mas peraí, se ela nem é visível, olho nu, quem que foi o louco que apontou um telescópio para pesquisar exoplanetas nessa estrela? Claro, foi um astrônomo, para ser louco, né? Primeiro tem que ser astrônomo. Bom, a questão é a distância, ela está a 20 anos-luz de nós. E as pesquisas de exoplanetas se começou num raio de 30 anos-luz em torno do Sol. Só que muitas estrelas que estão nesse raio de 30 anos-luz de distância do Sol não são visíveis a olho nu. São estrelas que têm um brilho muito fraco para a gente chegar daqui. Tá? Aquela ideia de falar que uma estrela brilhante porque está próximo, a que está mais apagadinha porque está distante, não tem nada a ver. Né? Você pode ter uma estrela brilhante muito mais longe que uma apagadinha que está próxima a ela. Tá? Então, por isso que Gliese foi, sim, uma estrela-alvo de observação para se detectar exoplanetas. Tá? Bom, se fala muito tá, dos exoplanetas. Como seriam esses mundos? O sonho de todo mundo que está aqui seria ver esses exoplanetas, né? Poder enxergá-los, que são desenhos, não são imagens de exoplanetas. Claro, infelizmente, nós não temos imagens ainda aqui para mostrar. Né? Pode ser a gosto do cliente. Pode imaginar planeta como vocês queiram. Né? Tem até umas imagens que eu não trouxe, mas tem uns que imaginou com umas árvores cor-de-rosa. Né? Pode ser, ninguém sabe como é, pode ser qualquer coisa. Né? E os ETs, se eles existem? Isso aqui eu coloquei para dizer o seguinte. Na astrofísica, ela pode falar alguma coisa da aparência do ET? Pode. Por quê? Se você tem um planeta que você conhece a massa, conhece as condições atmosféricas dele, condições climáticas, o que ele é composto, você pode pelo menos dar as características principais do ET. Por exemplo, um planeta que tem uma massa maior que a Terra. A gravidade é maior, quer dizer que esse ser que pode se desenvolver lá, se desenvolveu mais ou menos no mesmo tempo que o nosso aqui, alguns milhões de anos, ele não vai ter uma estatura maior que a nossa, ele tem que ter uma estatura menor que a nossa, porque a gravidade é mais forte, está puxando ele para baixo, ele não vai crescer. Né? Se o planeta é o contrário, ele tem uma gravidade menor que a nossa, você pode ter seres de 2, 3 metros de altura, facilmente, ele pode crescer tranquilamente. A gravidade não puxa tanto. Tá? Então, tem alguns dados, sim, que se você detectar um exoplaneta que está na zona de habitabilidade, você conhece a composição química dele, que já dá para saber também pela espectroscopia, que não dá tempo da gente falar tudo isso aqui, mas dá para saber a composição química desse planeta. Juntar tudo isso, você pode pelo menos prever quais são as características desse ET. Pode ter um olho grande? Pode. Se a estrela tem fraco brilho, a atmosfera dele é muito densa, ele não tem uma luminosidade muito grande, ele desenvolveu o órgão de visão muito melhor do que se ele tivesse, né, num planeta onde a estrela é muito mais brilhante, que aí ele tem que ficar com o olho menorzinho. Não precisa de um órgão de visão tão grande assim. Então, é possível, sim, pela astrofísica, a gente prever algumas características desses alienígenas. Tá? Mundos habitáveis aqui no Sistema Solar, não vai dar tempo de eu falar todos eles, que eu quero encerrar com umas imagens da Terra, mas nós temos aí o satélite Titã, que é um dos satélites naturais de Saturno, é candidato a ter moléculas orgânicas nele, tá? Até porque ele tem um clima muito parecido com o que a Terra tinha 3,5 bilhões de anos atrás. Tá? Um outro candidato é Europa, que é uma das luas de Júpiter, um dos satélites naturais de Júpiter. Embaixo dessa crosta toda rachada que ele tem aí, isso aí tem gelo aí também, gelo de água mesmo, né? Ele tem um oceano de água aí em forma líquida. Né? Então, será que tem chancros nessa água aí? Será que ele tem? Então, é ainda uma pesquisa a ser feita em Europa também. Tá? Marte, que é o clássico, né? Que todo mundo fala, Marte tem vida ou não? Marte é o clássico, né? Então, Marte, essa foto aí vazou da internet, não era para estar aqui, né? Tá? Mas ela vazou, acabou caindo aí, não tem nada a ver isso aqui, vamos passar. Marte ficou muito famoso com esse rosto marciano, que vocês estão vendo o que é o rosto marciano, essa cadeia de montanhas que está aqui ao lado, que numa determinada época, em 1976, a sonda Vicky foi aquela foto que está lá no alto, no cantinho, né? Que a posição que estava o Sol e a sombra que fez em volta dela deu uma aparência de um rosto. Quando você tira a foto com a luz do Sol incidindo diretamente, você vê essa cadeia de montanhas. Não estou querendo dizer com isso que Marte não tem vida.
Pode ter, sim, um sério candidato a ter formas de vida. No alto à direita ali, você tem um local onde uma mãozinha mecânica de uma das sondas que estão lá escavou e apareceu aquela coisinha branca ali. Né? Muitas vezes, opa, lá tem gelo, lá tem água. Isso é silícia. Né? Mas podem haver, sim, gelo embaixo dessa crosta de Marte. Já se sabe que Marte tem água em estado líquido abaixo de sua superfície. Né? E, aliás, pelo que se calcula, tem muito mais água em Marte do que nos oceanos da Terra. Né? Aqui também tem uma imagem, vocês podem ver que uma foto tirada alguns dias, depois de um intervalo de dias, aparece isso aqui que não está na foto aqui. Houve um deslizamento de terra em Marte, tem deslizamento de terra também. Viu? Quando for construir casa em Marte, tem que tomar cuidado também, senão acontece igual aqui. Então, houve um deslizamento aqui, apareceu também uma matéria mais clara aqui, que não se sabe o que ainda também se pesquisa. E se tiver água em Marte, com certeza nós vamos ver um dia assim, né? Água de Marte vendida em copinho assim, vai ser caro, com certeza. Né? Bom, para resumir, que a gente pode falar da astrofísica hoje, afirmar. Tudo isso que eu falei, a astrofísica pode estar afirmando para vocês que há todas essas possibilidades. Né? Mas temos que ir com calma, temos que realmente pesquisar, entender, saber de todas essas dificuldades. Por enquanto, o que a gente pode fazer? Vida menos comprovada? Só no nosso pequeno planeta azul. Obrigada, professor Emerson. Nós vamos abrir para perguntas agora. Alguém? Boa noite, parabéns pela palestra. Obrigado. No meio, mais ou menos no meio da palestra, você tomou uma questão que eu sempre pensei nela. Por que a maioria dos exoplanetas descobertos pelo método de trânsito, alguns pelo método de lentes gravitacionais, alguns pelo método de ação gravitacional entre o planeta e a estrela, estão tão próximos da órbita, inclusive o ano é muito rápido, né? As mulheres envelhecem muito rápido ali. Eu fiquei pensando, não seria porque os meios, as técnicas de detecção hoje ainda só encontram planetas muito próximos das suas estrelas ainda? Futuramente poderíamos encontrar planetas mais longes, com órbitas mais alongadas, né? Essa é a questão, né? Que eu estou... Ok. Seu raciocínio está certíssimo. Tá? Se a gente fosse falar... Desculpa. Se a gente fosse falar de exoplanetas há 20 anos atrás, a gente não tinha condições de detectá-los. A tecnologia está evoluindo. Por que os mais próximos são os primeiros? Porque a influência, tanto gravitacional, na curva de luz e uma série de outras influências, elas realmente têm a ver com essa questão. Quanto maior a proximidade, mais fácil a detecção pela distância que nós estamos. O que realmente não quer dizer que daqui a alguns anos, em torno da própria Gliese, ou de Fomalhaut, de outras estrelas, nós tenhamos a descoberta de planetas menores, mais distantes dessa estrela. Com certeza isso vai acontecer. Vai se caminhar para isso, sem sombras de dúvida. Muito boa a sua observação. Acho que tem... Aqui, né? Está chegando o microfone. É só 20 anos-luz de distância, chega rapidinho. Continuando com relação à velocidade da luz, é uma coisa meio técnica que todo mundo vê e ninguém nunca parou para pensar. Eu acho, né? Acredito eu, porque eu perguntei para um professor de física, ele não me falou. Sobre, assim, a gente vê a Lua crescente, a Lua cheia já, ela está grande no horizonte. Chega no céu, num ponto que a gente olha para cima e ela está pequena. Que efeito óptico é esse, entendeu? Que a gente... Ilusão de óptica. Se você fotografar a Lua, no momento que ela está nascendo, depois você fotografar ela aqui em cima, você vai ver que no filme lá da máquina ela tem o mesmo diâmetro. Tá? Tem várias explicações para isso. Até agora nenhuma foi muito satisfeita. Só sabe-se que é ilusão de óptica. A Lua não está bem mais próxima de nós aqui né? Não dá essa diferença.
surgiu alguns fatores dizendo que a questão do referencial, que no horizonte você tem uma referência, né, prédios, montanha, árvore, e aqui em cima você não tem. Também fugiu um pouco essa ideia para explicação. Tem uma explicação dentro da área da psicologia que diz que quando você observa algo que está em linha reta e algo que está sobre a sua cabeça, para o teu cérebro, a compilação da imagem diz que o que está lá em linha reta, ele está mais distante do que o que está aqui. Tá? Algo diz isso. Quando você olha lá e você acha que está mais distante, o cérebro tenta compensar essa distância com a imagem para você. Não ficou ainda bem explicado, mas ainda é uma explicação plausível. Já li várias outras, eu não lembro de todas as explicações aqui agora. Se falou do efeito da atmosfera, que a atmosfera poderia funcionar como uma lente, mas quando você registra isso em filmes fotográficos, não dá esse efeito de lente. Senão era para aparecer no filme da máquina, senão não vai iludir. O olho teria que iludir a máquina e não seria uma ilusão, seria um efeito físico. Tá? Então ainda não se conseguiu exatamente a explicação, sabe-se apenas que é uma ilusão de ótica. Tá? Aqui embaixo. Eu queria saber se os profissionais na área da astrofísica já tentaram achar um modo de alcançar a velocidade da luz. Olha, essa questão da velocidade da luz ainda é um tema complicado de falar. Né? Eu diria bastante complicado, mais complicado do que o Brasil bater pênalti em decisão com algum time. Porque a gente vê o seguinte, se divulgou um tempo atrás que havia uma partícula subatômica que se detectou em laboratório, fizeram um serviço que ela conseguia viajar acima da velocidade da luz, depois se publicou que não era bem isso que estava informando essa velocidade dessa partícula. Então ficou essa dúvida, é possível ou não. Quando Einstein postulou a ideia de que você não pode ultrapassar a velocidade da luz, você não pode chegar à velocidade da luz, não é nem ultrapassar, você não pode chegar. Por quê? A energia necessária para você pular de 99,99% da velocidade da luz para 100% da velocidade da luz, a energia necessária desse 0,001% que você tem, nem a matéria do universo inteiro seria capaz de ser transformada em energia para você dar esse salto de velocidade. Por isso que diz que não se pode viajar à velocidade da luz. É como você necessitar de energia infinita, você não tem matéria infinita no universo. Tá? Mas também, a gente pode partir para um seguinte raciocínio. Né? A gente dizer assim, poxa, esse universo tem esse tamanho todo que ele tem. Hoje já são mais de 150 milhões de galáxias catalogadas, conhecidas, cada uma com 400 bilhões de estrelas em média. Né? Quer dizer, quantos exoplanetas existem aí? Qual é essa imensidão do universo? Será que a velocidade da luz é limite mesmo para nós viajar num universo tão grande assim? Né? Se você estiver dentro da Via Láctea, só nessa galáxia, você sair de uma estrela que está numa extremidade. E até a outra extremidade da galáxia, na velocidade da luz, é 90 mil anos. Nossa galáxia tem 90 mil anos-luz de diâmetro. Então, a galáxia mais próxima é 2,2 milhões de anos-luz daqui. Mas você convertendo quilômetro para ano-luz, você já está falando de distância de milhões, já começa a ficar difícil imaginar. Então, acredita-se que possa, sim, ter meios de você viajar acima da velocidade da luz. Ou driblar alguma coisa. Lembra quando eu brinquei aqui falando, o que conversaria com o Einstein sobre isso? Né? A questão de dobra espacial, que se fala muito isso em filmes. Se a gente for pegar alguns estudiosos hoje, por exemplo, Mikio Kaku, que escreveu um livro Hiperespaço, que é muito bom, fala das dimensões adicionais. Brian Greene falando sobre a teoria das supercordas, um espaço com 11 dimensões. Você vai ver que você tem algumas alternativas, sim, para viajar de um ponto ao outro do espaço, sem necessariamente você ter que viajar à velocidade da luz. Aí abre um leque para um monte de outra coisa. Buracos negros, buracos de minhoca, de Einstein, enfim, uma série, né, dobra espacial, que você pega uma folha. Imagina uma folha de sulfite. Né? Você tem 2 pontos aqui na extremidade dela. Ao invés de você viajar em linha reta, você dobra ela e faz um pulo aqui, você pegou um atalho. O espaço ele é curvo, ele não é plano. Né? Então, para você sair daqui para uma estrela que estiver muito distante, você vai necessariamente percorrer uma curva. Será que você não pode ir em linha reta? Você não pode perfurar esse espaço? Astrofisicamente falando hoje, não. Não pode. Você burlaria uma lei que não tem como fazer isso. Matematicamente tem estudo sobre isso.
mas fisicamente falando é difícil. Nem a luz. Tanto é que uma estrela que está a tantos anos de distância, a luz percorre essa curva para chegar até nós. Ela não vem em linha reta. Ela percorre o próprio espaço. Né? Então, ainda é meio complicado a gente pensar se pode ou não. Então, hoje não. A resposta seria não. Não tem como, né, para responder a tua pergunta hoje. Se você me fizer essa pergunta daqui 20 anos, 30 anos, não sei. Né, mas hoje a resposta é não. Tá? Professor, Oi? aqui. Uma curiosidade que surgiu. Tanto a Terra em relação ao Sol, quanto a Lua em relação à Terra, são astros menores orbitando astros maiores. Então, por que a Lua não roda, vamos dizer assim, em volta dela mesma? Ela roda em volta da Terra, mas não roda em volta dela mesma, como a Terra roda em volta dela mesma. Na verdade, eu vou te responder, esse raciocínio ele é lógico, mas ele é errado. Porque a Lua roda em torno dela mesma. A Lua tem rotação. Tá? Pensa o seguinte, se ela não tivesse rotação, se ela não girasse em torno dela mesma, ela iria girar em torno da Terra travada. Você concorda? Então, a gente veria, enquanto ela está girando em torno da Terra, todos os lados dela. A gente não vê. É que coincide. Ela demora 28 dias, em média, para dar uma volta em torno da Terra. Ela tem o mesmo período de rotação de 28 dias. Ou seja, está aqui. Está caminhando na órbita dela, está girando o corpo um pouquinho. Ó. Caminhando, está girando. Caminhando, está girando. Então, ela está fazendo rotação. Porém, é uma sincronia de movimento. Rotação e translação vão durar o mesmo tempo. Tá? Então, por isso que, aparentemente, para nós, a Lua não tem rotação. É muito comum pensar dessa maneira. Tá? A maioria das pessoas pensam assim, a Lua não gira em torno dela, que ela tem um lado oculto para a Terra. A gente não vê outro lado da Lua, mas ela gira assim. Tanto é que ela não tem um lado escuro. Às vezes a gente vê em alguns livros publicados erroneamente que a Lua tem um lado escuro. Ela não tem lado escuro porque ela recebe luz do Sol de todos os lados. Né? Porque ela tem um movimento de rotação. Tá? Então, ela tem um lado oculto apenas para quem está na Terra, devido a essa sincronia do movimento de rotação e de translação da Lua. Ok? Não entendi. Não. Não são todos, não. Tem outros satélites que tem, mas a maioria não. Eles têm rotação em períodos diferentes do de translação. Tá? Não é uma particularidade dizer que todos eles são assim, não. Tá? Mais alguma? Dá tempo? Dá, né? Aqui. O professor, o astronauta Marcos Pontes, diz o seguinte, que os 10 dias que ele teve no espaço, ele sofreu um pouco com a radiação cósmica. A vida nesses outros planetas não é muito afetado com ela. Por exemplo, a vida em Marte, no nosso futuro, né, vai ter um problema sério com essa questão. Essa é mais uma variável que não dá tempo da gente falar todas aqui, né, quando se fala de exoplanetas e tudo mais. O senhor colocou muito bem Marte. Se a gente for pensar em Marte, não dá para ficar na radiação exposta de Marte, porque lá tem radiação, a atmosfera de Marte não detém isso. Tá? Então, para se viver em Marte um dia, se for ter colônia lá em Marte de seres humanos, só com roupas especiais, cidades dentro daquelas redomas, não tem como fugir disso. A radiação cósmica é como quase se você estivesse no espaço. Tá? Em outros planetas também isso seria mais uma variável que você tem que analisar. Né? Por exemplo, determinado planeta, como é que é a atmosfera dele? Ele tem elemento suficiente lá que bloqueie essa radiação cósmica ou não? Porque se essa radiação cósmica passar, ela destrói as moléculas orgânicas. Né? Então, ela não deixa se formar. Então, é outro problema também. É mais uma variável que tem que ser levada em conta. Existem outras também. Né? Mas muito bem colocado. Professor, fiquei com uma dúvida. Acho que o senhor comentou a respeito da espectroscopia, que seria uma das formas de se detectar elementos químicos em astros, né? Eu gostaria de saber do senhor se acho que é Gliese, né, o nome e acho que o senhor falou da Europa e de Titã, se eu não me engano. Se por meio da espectroscopia já foi possível se detectar se existe o CHOMPS? Tá. Na verdade, a Europa e Titã estão no nosso quintal de casa aqui, né? Então eles serão analisados com
sons, inclusive Titã já desceu o som da Huygens alguns anos atrás, já pousou, já fez análise química e tudo mais, já sabe todos os elementos que compõem a Europa, também vai passar por esse processo. Mas o que a espectroscopia faz, por exemplo, em relação à Gliese, que não dá para a gente ir lá pegar um pouquinho desse material para analisar. Quando você olha a espectroscopia, nada mais é do que você pegar a luz que está vindo desse astro, que está refletindo a luz da estrela, né? Essa luz vai passar pela atmosfera dele, se ele possui a atmosfera, essa luz vem até nós, ela é decomposta em prisma, né? Aquela velha decomposição em prisma, que você decompõe a luz, essa luz vai trazer algumas linhas escuras, né? E cada linha dessa é a identificação de um elemento químico, né? Que você sabe quais são os elementos que compõem isso. Então, por exemplo, você pega um exoplaneta, daqui a 2 anos serão lançados alguns telescópios espaciais que vão fazer exatamente isso. Ele vai observar todos esses exoplanetas que já estão catalogados, os que estão mais ali próximos de zonas de habitabilidade, né? Vai ver se ele tem atmosfera. Se ele tiver atmosfera, é possível analisar pela espectroscopia a composição dessa atmosfera, ou seja, quais os gases que compõem. O primeiro indício de vida, que está no topo, é se tem metano. Se tiver o gás metano naquela atmosfera em abundância, provavelmente é uma forma biológica que está provocando essa produção a mais do que seria o normal para um planeta comparado a todas as outras porcentagens de gases que ele tem, né? Então, saber se tiver metano, opa, lá tem, provavelmente, né? Pode ter algumas exceções, ele tem a possibilidade de ter alguma forma de vida produzindo metano. Que forma de vida é essa? É uma alienígena com 3 cabeças, 5 pernas? Não, pode ser uma bactéria, né? Ela pode produzir metano também. Então, não se sabe, mas pelo menos a vida. Então, quando a gente fala em vida em astrofísica, é um pouco diferente quando a gente fala em vida da vida que a gente quer encontrar, né? Quando a gente fala em vida, é a astrobiologia ou a exobiologia juntos. Para a biologia, a vida é aquela primeira imagem que vocês viram aqui naquelas imagens que eu passei por último, que são bactérias. Isso é vida. Então, a princípio, a busca de vida é isso, através desde uma bactéria até qualquer forma de vida. Então, é possível, sim, pela espectroscopia saber. A princípio, pelo metano. Tem outras relações, mas o metano é o que está no topo da lista aí. Se tiver metano em abundância num determinado exoplaneta, ele está na zona de habitabilidade, quer dizer, ele tem atmosfera, alguma coisa para estar produzindo esse metano, e pode sim, mais de 90% de certeza que pode ser formas de vida, né? Ou seja, moléculas orgânicas. Tá? Mais alguém? Tem mais um aqui. Acho que tem mais um ali, dá tempo, não? Acho que para a última pergunta aqui, ó. Para continuar essa questão da composição química, eu acredito ainda que a gente esteja falando nessa questão de exoplanetas da zona de habitabilidade. No caso, a gente está se referindo a compostos referente à nossa forma de vida, né? Isso. Aí, isso que eu te pergunto, esses tipos de extraterrestres, no caso, seriam menos inteligentes do que a gente, com a questão do tamanho do Sol ou o tamanho da Terra, na questão de como eles seriam, na verdade. Porque aí também eu penso, outros compostos químicos podem fazer forma de vida que a gente não enxergou ainda, nessa questão da nosso tipo de ciência caduca, no caso, seria a biologia. Claro. Essa tua pergunta foge do poder da astrofísica responder isso. Porque se você for pensar assim, a gente está falando em questão de exoplanetas, primeiro, tem planeta orbitando uma outra estrela, é um exoplaneta. Está na zona de habitabilidade? É a segunda questão. Se está, tem chumps, tem atmosfera, tem, né? São várias questões. Até você chegar, bom, ele tem vida. Detectou metano lá na atmosfera, tem vida lá. Assim, não existe nada que indique que uma forma de vida para ser mais ou menos inteligente da nossa, né? A gente sempre coloca nós como um padrão de forma inteligente. Primeiro, será que nós somos formas inteligentes? Né? Isso já é uma pergunta filosófica, mas é também. Não existiria uma relação, acredito eu, né,
entre o tamanho da estrela ou as condições do planeta para definir se essa forma de vida ela pode vir a desenvolver uma inteligência. O que é desenvolver inteligência? É capaz de produzir alguma coisa para o seu bem próprio. Acho que é mais ou menos isso que a gente pensa por ser inteligente. Bom, eu tenho que, daqui até ali, eu não quero ir andando, vou produzir um veículo que me leve lá. Isso é forma de vida inteligente. Né? E sempre dessa maneira até que vai se evoluindo essa tecnologia cada vez mais. Então, não existiria uma relação quanto a isso. A tamanho, localização do planeta, ou os elementos químicos que vai estar compondo essa vida, seja ele diferente do Chomps ou não, para gerar o fator inteligência para essa vida. Aí eu acredito que não haveria relação para isso. Ok? Muito obrigada, professor Emerson.